E aí, como vão? Estamos iniciando mais um programa Personagens da Ciência. No programa de hoje vamos conhecer Marie Curie e sua grande descoberta, a radioatividade. Quem foi Marie Curie? Você sabe o que é radioatividade? Marie Curie nasceu na Polônia, que na época estava sob domínio da Rússia. Seu nome na verdade é Maria Salomé Sklodowska. Marie tornou-se uma grande cientista e pesquisadora. Ganhou 2 prêmios Nobel, um de física por seus trabalhos com a radioatividade e um de química em 1911 por ter produzido e purificado o rádio, elemento radioativo em forma pura. Agora, saiba mais sobre Marie Curie e a radioatividade. Marie Curie tinha 4 irmãos. Seus pais eram professores. Com isso, conseguiu ter uma educação melhor, já que os russos tinham a melhor educação. Perdeu a mãe e a irmã mais velha logo na sua infância. Marie sempre foi uma aluna exemplar, atenciosa, inteligente, muito atenta e dona de excelente memória. Ela passou por dificuldades financeiras e, para ajudar a família, Marie trabalhou para várias famílias, sendo governanta e professora para as crianças. Nas horas vagas, estudava sozinha matemática e física. Depois de um tempo, foi para Paris e diplomou-se nessas 2 matérias, e obtendo notas altíssimas. Em Paris, além de estudar, Marie Curie conheceu seu grande amor, Pierre Curie, que era chefe de um laboratório de física. Os dois tinham muito em comum: o amor pela natureza, a pouca ambição por bens materiais e uma grande paixão pela pesquisa. Eles trabalharam juntos nas propriedades magnéticas de diversas combinações de metais. Nesta mesma época, aconteceram 2 descobertas sobre raios penetrantes, a do raio-x e a outra um raio penetrante que parecia emanar naturalmente de um pedaço de urânio, que hoje sabemos que é um elemento radioativo. Quem descobriu isso foi Henri Becquerel, quando deixaram o urânio em uma gaveta por alguns dias, sobre um pacote lacrado de papel fotográfico. Este papel escureceu naturalmente depois de alguns dias. Marie Curie acabou se interessando pelos raios misteriosos detectados por Becquerel, para aprimorar e defender seu doutorado em ciências. Agora, você vai conhecer realmente o trabalho dessa cientista, que foi um exemplo de mulher, já que no final do século XIX e início do XX ainda existia superioridade masculina em diversos segmentos da sociedade. Marie Curie, a partir daí, com uma pequena sala nos fundos da Universidade de Paris, começou juntamente com seu esposo a estudar as radiações com materiais e equipamentos cedidos por seus colegas. No começo das pesquisas, ela deduziu que as radiações vinham dos átomos e não eram causadas por reações químicas. Com isso, foi possível saber antecipadamente a intensidade da radiação emitida. Marie usava como fonte de urânio 2 minérios, a pequiblenda e a calcolita. Só que em 1898 observou que os 2 minérios emitiam mais radiação do que o esperado para a quantidade de urânio que continham. Por que será que esses 2 minérios emitiam radiação a mais? Poderia existir outras substâncias nesses minérios responsáveis pela emissão excedente? Para descobrir essas substâncias, Marie tinha que purificar a pedra, que era um longo processo. O processo era o seguinte: ela triturava-o, peneirava-o, dissolvia por ebulição, fervia o líquido, filtrava-o e destilava-o, ou seja, aquecia o líquido e depois resfriava-o e passava uma corrente elétrica sobre ele. Com isso, acabou descobrindo 2 novos elementos químicos. O primeiro foi o polônio, que é altamente radioativo. Era tão poderoso que o ar à sua volta brilhava e ele ficava quente. O nome foi em homenagem à sua terra natal. Mais tarde, foi descoberto o rádio, que significa em latim raio. Marie Curie dizia que o trabalho árduo e cansativo de purificar a pequiblenda e o rádio foram os melhores de sua vida. Marie Curie vivia cansada e doente. Logo apresentou sintomas de tuberculose. Naquela época, os perigos da radioatividade, hoje revelados, eram desconhecidos. A radiação provoca várias enfermidades: queimaduras, náuseas, úlceras, cânceres, levando até a morte. Naquela época, pensavam que o brilho dos elementos radioativos era um truque de mágica e que estes
Eram curadores de várias doenças. Os laboratórios fabricaram cremes faciais e sabonetes. No período de 1908 a 1928, a vida pessoal de pesquisadora de Marie Curie foi maravilhosa e constrangedora. Ela ganhou 2 prêmios Nobel. O primeiro foi de física, ganhando juntamente com seu marido, Pierre Curie, e o cientista Henri Becquerel, pelos estudos da radioatividade. E o segundo foi o de química, que recebeu sozinha por conseguir a purificação do rádio. Mas nenhum prêmio iria preencher a perda que sofreu quando, em 1906, Pierre Curie morreu atropelado por uma carruagem. Também, neste mesmo período, ela ganhou um laboratório especialmente construído para seus estudos com rádio. Marie, além de grande pesquisadora, também participou da Primeira Guerra Mundial. Juntamente com sua filha Irene, ajudou a localizar com o uso do raio-x as balas e estilhaços nos ferimentos dos soldados. Nas horas vagas, estudava anatomia, a estrutura do corpo humano e ensinava a Irene para que ela pudesse ajudar. Criou um curso de treinamento para o manuseio das unidades de radiografia. No fim da guerra, em 1918, Marie tornou-se diretora do Instituto do Rádio de Paris. Irene trabalhava com ela. O Instituto era agora um centro mundial de estudos de radiação, física e química. Sob a orientação de Marie, os pesquisadores estudavam a química das substâncias radioativas e sua aplicação na medicina. A radioatividade natural é a emissão de energia de certos átomos, que ocorre quando o número de prótons e nêutrons, que são partículas dos átomos, não são iguais. À medida que irradia, a substância se transforma em outro elemento químico de maior ou menor número atômico. Existem 3 tipos de radiação: as partículas alfa, as partículas beta e os raios gama. A radiação traz efeitos nocivos para nós, então devemos tomar muito cuidado, mas traz efeitos benéficos, como as radiografias que tiramos para detectar fraturas. Marie Curie foi uma grande cientista. Mostrou para todos que a mulher deve ter o seu lugar na sociedade. Foi reconhecidíssima pelo seu trabalho. Ganhou 2 prêmios Nobel. Mas... e agora? Como você quer que acabe a história de Marie Curie? Uma mulher determinada, vencedora de obstáculos e grande cientista, e de sua grande descoberta, a radioatividade. Como será este fim? Você quer saber? Então, escolha e vote no melhor final para esta história. Agora, você decide.